Tereza, Arthur, olá, tá chegando. Mais um minutinho, estou iniciando. Carvalho Júlio entrou. Bem-vindo, Carvalho. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live das terças-feiras. E hoje, para falar sobre planejamento estratégico para novos negócios da engenharia. E este tema é muito importante porque planejamento estratégico é um processo de gerenciamento de grande importância nas empresas, de qualquer que seja o porte ou setor. Pode ser uma empresa de grande porte, médio porte, o setor industrial, o setor do comércio, qualquer que seja o setor, as empresas têm que ter planejamento. Não só planejamento estratégico. Então nós temos, vamos ver aqui na frente, a depender do momento do objeto, o planejamento pode ser estratégico ou não. Tá? E esse tema é importante porque o planejamento estratégico, ele tem como objetivo, ele leva a direcionar as empresas nas ações para ele alcançar seus objetivos da melhor forma possível. Né? Ele antecipa prováveis ameaças e ajuda na construção da percepção, de avaliação de oportunidades de melhorias para a sua empresa. Né? E há pouco mais de 20 dias, um engenheiro me procurou, estava com um sócio dele, é uma empresa de construção, que já tem mais de 15 anos, 16 anos na praça, uma empresa bem situada, que começou pequeno, e me consultou para saber da possibilidade, e saber o que é que poderia ser feito, trabalhado, porque eles estavam pensando na expansão. E eles não queriam incorrer no erro que eu também corri. Eu comecei a empresa, ele também falou, foi num cartório, na junta comercial, o contador, abriu a empresa, e foi começando a empresa pequena, foi crescendo sem qualquer tipo de planejamento, nem estratégico, nem planejamento algum. Então eles disseram, eu estou querendo e quero ver o que é que você pode nos auxiliar, orientar, consultar, né, e disso do que se diz respeito a uma expansão da empresa dele. Eu não posso dizer porque ele me autorizou, mas certamente ele está muito otimista do cenário que está se criando, de possibilidade na nova retomada do desenvolvimento do Brasil, principalmente no setor da construção, que é um setor que foi muito afetado, né? Aí atingiu a engenharia como um todo, né? Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, né? A indústria automobilística também foi muito atingida, mas a indústria da construção, principalmente a pública, ela atinge a cadeia enorme, né? Tem o setor de projetos, o setor de construção, de fiscalização, de gestão, e por aí afora, e todos foram atingidos, né? Então ele me procurou, e a grande sacada, que justifica o planejamento estratégico. Ele já sabe o que quer, o que é que ele quer fazer na expansão dele, mas não está sabendo como, e não quer incorrer no erro do passado quando ele iniciou a empresa, quer fazer um planejamento estratégico. Ele ouviu essa coisa, já sabe naturalmente, e não sabe como fazer esse planejamento, qual o caminho. E é essa a razão de que me fez eu escolher esse tema para a noite de hoje, para esta terça-feira. Planejamento estratégico. Então, você engenheiro, empresário, profissional liberal, que está querendo ampliar, ou até mesmo começar apostando num negócio novo da engenharia, que em função de tudo que está acontecendo, está surgindo muita coisa nova, eu tenho muito para ajudar nessa noite de hoje, né? E eu queria começar trazendo alguns conceitos. O que significa planejamento? Por exemplo, planejamento vem de planejar. Planejar significa
definir um passo a passo para alcançar o objetivo, arrumar a casa, né, traçar planos para alcançar o objetivo. Estratégico, porque é o que significa dizer buscar a melhor solução. No nosso sistema educacional, todos nós aqui no Brasil, isso não é toda parte do mundo, mas a maioria do mundo é assim, nós somos ensinados que para cada questão só existe um problema. Para cada problema só existe uma solução, né? O professor perguntava, fazia uma questão e oferecia depois 4 possibilidades assim. Mas certamente o aluno que quiser ter sucesso na prova, ele tem que escolher uma resposta e a que o professor quer. Então nós fomos educados, instruídos no sentido de que cada problema só existe uma resposta. E a vida não é assim. E aí que cabe a estratégia. Cada problema que se apresenta, existem várias possibilidades. E a estratégia vai escolher a mais exclusiva, a mais especial. Então a empresa, ela identificou o problema no mercado, ela quer resolver esse problema, encontrar resposta para esse problema, mas ela quer encontrar a melhor resposta para aquele momento, naquelas condições. Essa é a estratégia. E isso, ela vem de encontro ao que eu falei na live passada. Não estou lembrando qual foi a live, qual foi antes do carnaval. De que tem tudo a ver com a engenharia. O símbolo da engenharia é a deusa Minerva, é uma engrenagem com a deusa Minerva, e uma deusa romana, que ela representa sabedoria, artes e estratégia de guerra. Então, foi muito feliz essa escolha da simbologia, tem tudo a ver com engenharia. Então, engenharia, tem que ter tudo isso, sabedoria, que a escola não ensina, a escola dá o conhecimento técnico. Então, tem muito engenheiro que tem bom conhecimento técnico, mas ele está tão intelectualizado que está deixando de lado a sabedoria. Não vai buscar a sabedoria, porque, na verdade, todos nós temos sabedoria. Sabedoria é da natureza humana. O que atrapalha, na verdade, a sabedoria, a ir com mais força, é exatamente o intelecto. O cara bombardeia o intelecto cheio de informação que não ajuda, atrapalha. Então, o planejamento estratégico, ele está intimamente ligado à engenharia. Então, foi muito legal. Planejamento estratégico para novos negócios da engenharia. Então, engenharia e estratégia. Então, a gente tem tudo para dizer que sempre eu vou agora reforçar muito isso, que, infelizmente, a maior parte de engenheiro que eu tenho conversado, de uns dias para cá, todo engenheiro que eu topo, semana eu tive no CREA, tem uns 5 ou 6. Ninguém sabe o que significa deusa Minerva. Ninguém. Deusa Minerva, sei lá, não sabe. E então, assim, põe na cabeça, deusa Minerva, a engenharia, tudo isso aqui. Sabedoria, a artes e a estratégia de guerra. Então, você, engenheiro, que está com o seu negócio e querendo, já sabe o que quer e não sabe como, vamos fazer uso dessa ferramenta chamada planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é um processo de gerenciamento e que ele é sustentado por 3 pilares. Eu poderia chamar 3 grupos, né? Basicamente. Eu não vou esgotar a essência, mas vou dar pelo menos a diretriz de uma forma geral, para que você, engenheiro que está nos assistindo, que está querendo começar uma empresa nova, ou está querendo ampliar a sua empresa, ou está querendo mudar a atividade da sua empresa, o planejamento estratégico tem que ser estruturado nesses 3 grupos. Eu separei aqui, destaquei os 3 grupos. O grupo que eu botei aqui, do diagnóstico estratégico. O grupo 2, delineamento das estratégias da empresa. E o grupo 3, formação de objetivos e estratégias. Tá certo? Toda empresa, ela tem o planejamento estratégico que ele é realizado geralmente pelos proprietários, sócios, diretores. A estrutura da empresa, que ela é, vamos supor, organizada em torno de pirâmide. No topo da pirâmide estão os sócios proprietários, os diretores, a alta cúpula. No meio estão os gerentes e na base da pirâmide está o operacional. Então nós temos 3 tipos de planejamento. O do topo, planejamento estratégico, o do meio, que é o planejamento que a gente chama de tático,
e o operacional está na base. O planejamento estratégico que a gente vai trabalhar hoje, ele trabalha exatamente para descobrir o porquê e quando fazer. O planejamento tático está no meio, é o gerente, é o planejamento que vai tratar onde e como. Aí é os gerentes, né, que está no nível. E o planejamento operacional é o plano de ação que está na base, é o que vai ser feito. Quem vai ser feito é o chão de fábrica. Então, no caso nosso, hoje vamos falar só sobre o planejamento estratégico. E ele está sustentado nesses 3 grupos. O primeiro grupo, eu vou dar só uma noção geral, para não esgotar, e ele é composto de 4 itens. O primeiro processo que você tem que fazer é definir a missão da empresa. Do mesmo jeito que as pessoas têm que ter uma missão de vida, as empresas também têm missão de vida. É a razão da existência da empresa. Ela tem que ser bem clara, ela tem que especificar qual é a sua missão. Então, e é importante que essa missão seja colocada para ser dado conhecimento a todo mundo, os diretores, os gerentes e dos trabalhadores, do mais humilde, né? E ele é resultado exatamente disso, do pensamento, da missão do grupo que está na cúpula, né? Que missão vai oferecer para a sua empresa. O segundo item é o item que diz respeito à visão e valores. Visão é o posicionamento que a empresa quer chegar, é o retrato da empresa. Então a visão tem tudo a ver com o futuro. Visão não é o que você vê com os olhos. Então você está na sua empresa hoje, eu olho para a minha empresa hoje, eu estou vendo o que está hoje, né? O que eu estou faturando, quem trabalha comigo, o meu espaço físico, o que eu estou fazendo, né? Isso não é visão. Visão é o que você vê no futuro, de longo prazo. Então o planejamento estratégico é um planejamento de longo prazo, feito pela cúpula, porque ela que vai dar a direção que você vai fazer. E ela é um retrato, e aquilo que eu falei. Então, é o que se vai, é como que a empresa quer ser vista no futuro. E já foi dito aqui em outros momentos, em outras lives, que até o Albert Einstein diz muito isso. A imaginação é mais importante, é mais forte do que o conhecimento. Então, a empresa que quer ter sucesso, ela tem que ter essa visão muito forte, com muita criatividade, e aí sim, essa visão é que vai dar a direção do que a empresa deve chegar. É o ponto de retrato, é o ponto de chegada. E os valores? Os valores da empresa, ela vai ser, em última análise, um conjunto de valores que nasce exatamente do conjunto, dos valores do conjunto dos seus diretores, dos seus proprietários, dos seus sócios, né? Se por acaso, nesse universo de diretores, de sócios proprietários, tiver alguém que tiver valores diferentes, por exemplo, dá um exemplo, um valor da ética. Se aquele grupo de gestores, de diretores e proprietários tem ética, todo mundo tem ética, tudo bem. Se um não tiver, não funciona. Certamente ele não vai deixar colocar ética. Então, qualquer que seja o valor, os valores da empresa, ela vai ser o somatório, o consenso dos valores dos diretores de quem está no comando. Tá certo? E esses valores têm que ser bem claros. Ele deve ser colocado também, dado a conhecimento de todos os funcionários servidores da empresa. Então, o diretor, os proprietários, ele tem que ter em mente muita clareza qual é a sua visão e quais são os seus valores. Né? Feito isso, o terceiro item desse primeiro grupo, diagnóstico estratégico, é análise do ambiente externo da empresa. Então, quem estiver planejando fazer esse planejamento estratégico, o grupo, ele tem que ter muita clareza de como está o ambiente externo. Né? E nós temos ferramentas, né? Tem muitas ferramentas para analisar esse ambiente externo. Né? O governo, as leis, o momento do mercado, as ameaças, as oportunidades, tudo isso nós temos ferramentas, muitas ferramentas que eu não vou adiantar aqui, que vai favorecer a que se perceba qual é
a análise que se faz do ambiente externo, não é? Dos concorrentes, dos clientes, do mercado. Por exemplo, no caso hoje da construção civil, ele tem que ter clareza do setor da construção civil, do mercado como está, das questões de financiamento de imóveis, de investimento de governo, da questão de mão de obra, não é? Então, tudo isso tem que ser avaliado nesse item, análise do ambiente externo. E aí, eu até separei aqui como seria esse ambiente, essa análise, eu separei e coloquei 3 itens para análise do ambiente externo. O ambiente geral, né? Depois o ambiente da concorrência e o ambiente tecnológico, né? O ambiente da concorrência é fundamental. E o ambiente do setor. Então, se eu estou no setor da construção de obras públicas, eu tenho que ter conhecimento do máximo que eu puder. Se eu estiver no ambiente do mercado imobiliário ou do setor privado de uma forma geral, eu tenho que conhecer esse mercado, esse setor. Eu tenho que saber como o setor está funcionando. Se eu quero abrir um comércio, eu tenho que saber tudo do setor do comércio que eu estou querendo alcançar, né? Então, essa análise do ambiente externo, ela é fundamental, porque é lá que podem vir as ameaças e lá também vem as oportunidades. Então, quanto mais for aprofundado essa análise do ambiente externo, mais vai ser perceptível as ameaças e as oportunidades. Tá certo? Em seguida, tem a análise do ambiente interno. A análise do ambiente interno também é uma análise muito importante, porque a empresa tem que ter conhecimento da sua casa, né? É o popular arrumar a sua casa, né? E tem muitas ferramentas, né? Vai conhecer, eu até separei aqui, para não me alongar muito, do ambiente interno. Ele tem que procurar fazer uma análise profunda do recurso que tem, recurso tanto financeiro como humano, né, do quadro pessoal, a capacitação da empresa, quais são os recursos que ela tem para integrar no processo que ela quer oferecer, né, e as competências essenciais. Então, vamos supor, para essa nova atividade, esse novo serviço que a empresa quer oferecer, né, quais são as competências necessárias? Ele já tem em casa, ou não tem, ou precisa melhorar. Então, essa análise interna, ela é muito importante. E uma das ferramentas mais usadas na análise interna é exatamente a SWOT, que é uma ferramenta que estuda as ameaças, as oportunidades, os pontos fortes e os pontos fracos, né? Que ela ajuda tanto na avaliação do ambiente externo, como do ambiente interno. Tá certo? Então, feito isso, a gente poderia concluir a primeira parte do planejamento estratégico, que é a missão, a definição da missão, a definição de visão e valores, a análise do ambiente externo da empresa e a análise do ambiente interno da empresa. Isso não é fácil, isso aqui precisa de um trabalho. Se eu for apresentar aqui ferramentas, dar exemplo, a gente vai passar a noite toda e vai terminar. Feito isso, vai para o segundo grupo do planejamento estratégico, que a gente chama de delineamento das estratégias da empresa. Então, o primeiro item, são 4 itens também, é a definição, no termo da definição, a descoberta do porquê da empresa, né? A empresa, a exemplo do que ocorre com o engenheiro ou a pessoa, ele tem que saber o porquê, porque é o porquê que vai motivar ele continuar. O porquê é que está a razão, está a energia, a força para a sua realização, né? Então, o primeiro grupo, ele sabe o que quer, e nesse grupo agora a gente começa com um propósito, exatamente o porquê você quer. Porque no propósito, tudo que começa com um propósito. Eu já falei em outras lives, vou relembrar mais uma vez. Nesse livro aqui, do Simon Sinek, que é o segundo volume, o primeiro é Encontre Seu Porquê. Comece pelo seu porquê.
Esse segundo aqui é Encontre o Seu Porquê. Mas nesse livro, ele explica com muita propriedade, tanto encontrar o porquê da pessoa, de você engenheiro, como encontrar o porquê do conjunto, da empresa, da equipe. O porquê que vai turbinar. Quando você vê uma equipe que não está motivada, não está bombando, não está realizando, é porque está faltando o porquê do grupo. Tá certo? Então existem técnicas, tem as ferramentas de identificar, de trazer à tona qual é o porquê, qual é o propósito daquela empresa. Né? E eu já disse, se quem quer ter sucesso na sua vida profissional, pessoal e também agora na empresa, tem que colocar o propósito no centro da estratégia. Não existe possibilidade de empresa nenhuma, negócio nenhum dar certo se não tiver clareza do propósito. Quem não tem esse propósito vai levando a vida e a empresa não vai alcançar o que tanto almeja. Bom, resolvido o propósito, ele vai para a construção de cenários. Cenários é fundamental, porque o cenário é prospectivo, naturalmente. A empresa que está no processo de querer expandir, ou criar uma nova empresa, ou um novo setor, ou um novo produto que vai lançar, ele tem que ter visão de futuro, então tem que construir cenário. Esse cenário também tem técnicas, muitas ferramentas para construir esse cenário que oferece todas as possibilidades do que você quer realizar. Então o propósito é fundamental e são muitas as ferramentas que ajudam na construção do cenário. Resolvidos construídos os cenários, o item seguinte é posicionamento estratégico. É como a empresa quer se posicionar no mercado. Então, por exemplo, no setor dele que ele trabalha, se ele é pequeno, médio ou grande, ou qualquer que seja o setor, ele tem que definir o que ele quer chegar. Se ele quer ser o melhor, se ele quer ser o maior, o que fatura mais, o que ele oferece de melhor. Né? Porque a empresa tem que ter a marca dela, onde fica a marca dela. Quando o cara pensar naquilo, pensa naquela empresa. Por exemplo, aqui em Alagoas, quando eu penso em qualquer coisa que dê respeito da fundação, eu procuro a empresa, a GM, que é do meu amigo Abel Galindo. Eu não penso em outro. Pode até ter outra, mas o Abel, pela longa experiência dele, de trabalho prestado ao Estado de Alagoas e ao Brasil, também, que ele já trabalhou fora do Estado, então vem na cabeça, Abel. Né? Então a sua empresa tem que ter uma marca, posicionamento, o cara saber qual é a posição daquela empresa. Porque aquilo que eu falei, a empresa tem que saber, tem que estar na mente das pessoas. O cara, quando precisar do serviço, já está na mente das pessoas aquele posicionamento daquela empresa. Então, esse item também é muito importante. Né? Se você quer uma empresa, por exemplo, no caso, vamos supor que o colega está querendo entrar agora do ramo imobiliário, ele tem que definir se ele vai fazer apartamento popular, ou casa popular, ou vai fazer de alto nível, né, de luxo, da classe média alta. Ele está em conflito. Existe um processo. Se ele fizer uma opção para ser empresa de habitação popular de baixo nível, de população, né, de baixa, vamos supor, da população mais humilde, na classe D e classe E, ele tem uma forma de levar a empresa dele. Se ele quiser oferecer habitação para classe média alta ou rico, é outra lógica. Então a gente tem que já saber aquela empresa, o que é que ela faz. Ela trabalha com qual é o posicionamento da empresa. Então esse item é um item muito importante. E, feito isso, o item 8, que é a determinação das metas estratégicas. Aquilo que eu falei, as metas, que ninguém sai colocando meta de qualquer jeito. A estratégia é exatamente isso, usando sabedoria, criatividade, são as artes, ele escolher as metas que mais convém para aquele momento, para aquele propósito, tá certo? Então esse item é um item também que existe algumas ferramentas que ajudam muito nisso, de você ir com um grupo, tudo isso é feito, jamais um planejamento estratégico pode sair da cabeça de uma pessoa, isso não existe. A pessoa pode ser o cara mais inteligente do mundo, não tem como fazer um planejamento. O planejamento estratégico tem que ser resultado do conhecimento, da criatividade, da sabedoria e das estratégias de cada um.
E nesse conjunto é que saia o melhor. Por isso a estratégia, porque o conjunto ele dá mais resultado do que o individual, né? 5, 6, 10 pessoas, ele tem tudo a dar um resultado melhor do que um. Por melhor que esse um seja inteligente. Tá certo? Essa é a grande sacada da estratégia. Ele é um planejamento feito de sabedorias, de criatividade, de estratégia de várias pessoas. Todo mundo participando, consensando, e aí determina quais são as metas melhores para aquele momento. Feito isso, nós encerramos o segundo grupo do processo de planejamento estratégico. O terceiro é o que chama de formulação de objetivos e estratégia. Também ele está composto aqui de 4 itens. O primeiro é definir os objetivos e metas. O segundo é as estratégias e políticas. O terceiro, são os projetos, eleger os projetos que serão colocados no processo. E o último, o plano de ação. Então, veja, o plano de ação é o plano quem vai fazer quem está lá na base, no chão de fábrica. Tá certo? Então, certamente, o planejamento estratégico ele vai contemplar o planejamento macro, que é a culpa que a alta organização decidiu, pensou, elegeu. O planejamento operacional é esse que vai fazer na base. É que vai fazer o quê? Como é que vai fazer? Tá certo? Então, eu queria dizer o seguinte. Esse planejamento estratégico, ele jamais pode ser esquecido ou desconsiderado por qualquer que seja a empresa. Ela pode ser de qualquer que seja o porte, grande, média, pequena, qualquer que seja o setor, né? Qualquer que seja a situação, se ela está iniciando, está no meio, está no fim, até mesmo a empresa que já está no meio, já fez, mas ela precisa estar frequentemente fazendo novo planejamento, porque as coisas estão mudando, tá certo? E saber que a melhor forma de fazer também um planejamento estratégico é contratar um especialista, né? Então, o Brasil tem muitos profissionais prestando excelente serviço na formulação, na construção do planejamento estratégico. Então, por exemplo, o Sebrae oferece bons profissionais de planejamento estratégico, né? E existe uma quantidade enorme de empresas em todo o Brasil que oferece. Então, eu recomendo que você, a exemplo do que eu disse ao meu amigo, que me procurou com um colega, que quer fazer planejamento estratégico, eu orientei ele, dei toda a orientação, mas que ele sempre contrate um consultor, uma pessoa de fora, para fazer todo o processo e aí sim, junto com a organização, eles vão formulando, vão elaborando e no fim vai ter realmente um planejamento que vai verdadeiramente definir a direção da empresa para alcançar o resultado que ele já escolheu, ele já sabe o que quer, a escolha que ele fez, de uma forma melhor possível, porque às vezes o cara até consegue, mas com mais dificuldade e com mais custo. E o planejamento estratégico ele vai dar, vamos supor, uma condição melhor de realização dos resultados tão almejados. Então, eu não queria mais alongar, até porque depois da semana do carnaval, ainda tem gente com o espírito de carnaval, né? E hoje eu queria dizer que existe o propósito de eu até avançar, né, em cada grupo desse do planejamento, a gente fazer uma live exclusiva, tá certo? Ou pegar até um modelo, uma experiência qualquer e trazer à tona. Então, espero ter contribuído para você, engenheiro, que tem a sua pequena empresa, média ou grande, e que tem essa ideia consciente de que o Brasil vai retomar e o setor que vai mais avançar é o setor que envolve a engenharia, né, as obras públicas e privadas e de infraestrutura. Então, quero dizer o seguinte, nota 10 para quem decide contratar um consultor e elaborar o seu planejamento estratégico, porque você vai ter uma empresa de sucesso, uma empresa vitoriosa. Então, até a próxima live, na próxima semana. Um abraço a todos.